Sejam bem-vindos ao Palácio Sidró, lugar que viu nascer e pertenceu a Luís Maria Pinto de Sobral. Mais conhecido como Marquês de Sobral, foi um importante diplomata em Portugal e na Europa sua contemporânea. Amigo íntimo do rei inglês Eduardo VII e do rei de Portugal Dom Carlos, marcou as cortes europeias pela sua eloquência, por ser o arquétipo de um verdadeiro gentleman, o melhor dançarino da Europa e, sobretudo, pela sua inteligência, capacidade diplomática, como ficou demonstrado na Conferência de Haia. Neste primeiro vídeo vamos conhecer a carreira diplomática deste pesqueirense com estatuto de rei. Para ver a importância de um homem no seu tempo, talvez não haja nada melhor do que o seu funeral. O que foi descrito na época foi que as pessoas que sabiam de que se tratava disseram que ele tinha tido um funeral como se fosse um príncipe de sangue real, como se fosse um homem realmente de Estado, que realmente foi. As pessoas que não sabiam que iam a passar na rua e diziam assim, mas que funeral é este com tanta gente, tanto imponente? Um funeral que teve vários reis, vários príncipes, vários ministros, etc. E realmente essa presença dessas pessoas todas davam bem a entender a importância que Sobral teve do ponto de vista político ao longo da sua carreira. O início da sua jornada começa com a sua ida aos 12 anos para a cidade do Porto. Aí frequenta o Liceu Nacional para fazer os preparativos de ingresso na Academia Politécnica dessa cidade, mas acaba por optar pelo curso de Guardas Marinha em Lisboa. O seu pai expressa essa sua tendência numa carta que envia para o rei Dom Luís. Tem a maior vocação e desejos de servir o país na carreira de oficial de marinha. O que acontece é que ele depois acaba por não concluir o curso de Guarda da Marinha, ou então nunca o utilizar, ou não fazer os exames finais, porque há um documento dele a pedir a exoneração de Guarda da Marinha. Ele depois, mas é curioso que ele foi marinheiro toda a vida, ele sentia-se marinheiro toda a vida, ele chegou exatamente aonde? No iate real inglês, ele chegou a ter aposentos privativos no iate do rei de Inglaterra, quer dizer, ia acompanhá-lo nas suas regatas, nas suas viagens, etc. Há muitas fotografias de Marquês de Sobral vestido exatamente com um traje de marinheiro e a bordo do iate real. Portanto, é essa a preparação académica que ele vai fazer. Depois ele chegou a frequentar uma universidade na Bélgica para completar os seus estudos. E com isso ele arranja toda essa preparação que depois o faz ingressar como aspirante na carreira diplomática, portanto, onde ele então, sim senhor, depois vai fazendo os degraus e os graus todos até chegar em embaixador, mudando várias vezes de delegação ou de embaixada, onde ele esteve de Madrid para Viena, de Viena para Berlim, de Berlim para Roma e finalmente Londres, onde ele se vai fixar praticamente, portanto, como base de toda a sua carreira como embaixador e diplomata. Sobrinho de diplomatas e com um pai ligado à diplomacia, Luís Maria segue também essa vocação familiar, passando por várias embaixadas, como Berlim ou Viena, onde começa a ganhar fama a nível político e social. Consegue ir para onde provavelmente seria o seu lugar de eleição, Londres. Aí desenvolve e dá mostras incontornáveis da sua mestria diplomática que o levaria ao cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros no reinado de Dom Carlos. Esteve em Viena da Áustria, esteve em Berlim, esteve em determinada altura, estava para ser mandado para Roma, mas ele conseguiu que fosse colocado em Londres, quer dizer, era Londres que ele almejava, porque de certo modo Londres era na altura o centro do mundo e é aí que ele vai subindo com a questão do ultimato inglês e as vicissitudes da época, os problemas da África, que tão importantes foram até após a Conferência de Berlim. Portanto, é aí que ele vai desenvolver as suas relações e a sua habilidade diplomática para defender Portugal. O sucesso e a fama do Marquês é subjamente conhecida. Movendo-se nos mais altos assuntos internacionais, Luís Maria faz o interregno na carreira diplomática e regressa a Portugal para ser Ministro dos Negócios Estrangeiros em setembro de 1895.
Ora bem, a carreira dele vai prosseguindo na política internacional, mas em determinada altura ele é chamado a Portugal para ser Ministro dos Negócios Estrangeiros. E num governo que ainda durou, os governos nessa altura também não duravam muito tempo, quer dizer, ele está em Lisboa quando Dom Carlos é assassinado, portanto, a substituir um outro dos vencidos da vida, que tinha sido Carlos Balbon, Ministro dos Negócios Estrangeiros, e fez um curto período nessa pasta, como responsável por essa pasta, onde tentava sempre que Portugal ficasse bem no conceito das nações. Mas realmente talvez ele não tivesse muito jeito para as intrigas político-partidárias da época e, enfim, o governo que ele fez parte depois cessou funções e ele seguiu em Londres a sua carreira. Depois da experiência enquanto ministro, Luís Maria de Sobral volta à sua grande vocação diplomática. Em 1886, Portugal apresenta as suas pretensões de ligar Angola e Moçambique por via terrestre, o tão conhecido Mapa Cor-de-Rosa. Esta nova configuração geográfica colindia com os interesses ingleses que desejavam uma ligação entre a África do Sul e o Egito. Esta situação geopolítica culminou no ultimato inglês. Do ponto de vista político, Marquês de Sobral foi fundamental na questão dos problemas causados às relações entre Portugal e a Inglaterra pelo ultimato inglês. Quer dizer, o ultimato inglês foi realmente muito mal recebido em Portugal e foi o Marquês de Sobral, que nessa altura embaixador em Londres, etc., que devido às suas boas relações pessoais com a família real inglesa, que estabeleceu uma normalização de relações entre Portugal e a Inglaterra. Sobral conseguiu, com a sua influência, repor a estabilidade do Tratado de Windsor e continuou a marcar os palcos políticos internacionais em várias situações. Uma das mais conhecidas foi a Conferência de Haia. Então, em 1907, o primeiro-ministro português, João Franco, pede a Sobral que deixe novamente a embaixada em Londres para chefiar a delegação portuguesa à segunda Conferência de Haia, que tinha como objetivo evitar a Primeira Guerra Mundial. Esta pequena delegação do pequeno país chamado Portugal assume a liderança das negociações através de Luís Maria de Sobral, como nos deixa o depoimento in loco do delegado Alberto de Oliveira. De facto, todos nós portugueses nos começamos a sentir grande potência. O êxito sobralesco repercutia sobre todos os seus companheiros e abria-lhes todos os caminhos. Sobral, que era o único plenipotenciário de país pequeno com categoria de embaixador, convertera-se no embaixador de verdade e não apenas para usos decorativos. Fora-lhe dada uma das presidências honorárias da Comissão de Arbitragem. Estava sempre rodeado das Grosslegum da Conferência e não se dava um passo nela sem que o consultassem. Portanto, houve uma série de reuniões de grandes potentados europeus no sentido de evitar aquilo que infelizmente não conseguiram evitar, que uns anos depois os acontecimentos vão se precipitar e vai realmente dar origem à Primeira Guerra Mundial, como é sabido, em 1914, as conferências de Haia para manter a paz na Europa e no mundo, enquanto Sobral lá esteve, foram realmente muito produtivas e a guerra foi adiada por uns anos, como sabemos. Luís Maria, apesar de descendente de família nobre, não possuía o título de marquês desde nascença. Como ele conseguiu este título, é o que nós vamos descobrir. Já estamos no liberalismo em Portugal e os títulos já não significam tanto como no ancien regime, em que correspondiam a grandes territórios sobre a administração de uma família, que tinha um representante, obviamente, que era o marquês disto ou o conde daquilo, etc. Mas sim, os títulos já são dados mais em função daquilo que a pessoa significa socialmente, com certeza, mas aquilo que realmente faz. E, portanto, o Marquês de Sobral foi tão importante para Portugal na questão do ultimátum, em resolver, apaziguar as relações entre Portugal e Inglaterra, etc., que se achou que ele tinha de ter um título nobiliárquico. Aliás, os reis, como eu disse, os reis do período liberal vão distribuindo títulos nobiliárquicos conforme a importância que as pessoas têm socialmente. É uma forma, digamos assim, de gratidão do Estado, simbolizado nessa altura pelo
do rei para com o cidadão e aquilo que ele fazia e também o prestígio, digamos assim, que ele atingiu. E é por isso que ele vai receber o título de Dom Carlos de Marquês de Sobral. Com toda a sua carreira feita durante o período monárquico e amigo íntimo da coroa portuguesa, Marquês de Sobral decide, a 13 de outubro de 1910, demitir-se do cargo de embaixador por considerar ser o mais correto não estar em funções com o governo republicano. Com a Revolução de 5 de outubro de 1910, o Marquês de Sobral estava em Londres, em funções, e no dia 13 de outubro demite-se de funções. Quer dizer, ele achou que, tendo sido ele feito carreira na monarquia, sendo ele amigo do rei de Portugal, Dom Carlos, tendo ele sido escolhido para tutor, de certo modo, do príncipe Luís Filipe e depois que foi assassinado na altura, portanto, com o rei Dom Carlos, mas depois do futuro Dom Manuel II, ou mesmo Dom Manuel II, inclusive depois também no exílio, ele achou que devia cessar funções, até porque provavelmente não teria a confiança dos primeiros governos da República para continuar em funções. Ele depois vai, então, o que sabemos, vai acompanhar Dom Manuel II no exílio também em Paris, onde ele acompanhou o rei deposto, enfim, nos seus contactos, mas já agora outro aspecto importante que vai ser prolongado, como quando foi a queda do regime político em Portugal, da monarquia em Portugal, é o Sobral que vai fazer tudo em Londres para acolher e arranjar uma propriedade onde a família real no exílio portuguesa se pudesse acomodar devidamente. E portanto, ele vai continuar ao serviço de Portugal através das suas influências, dos seus conhecimentos, etc. Luís Maria Pinto de Sobral acaba a sua jornada em Paris no ano de 1922. O seu funeral teve honras de Estado e a presença das mais ilustres figuras da Europa sua contemporânea. Morre em 1922 em Paris e o funeral dele é realmente um funeral de Estado. Marquês de Sobral foi um homem do mundo com especial destaque em vários assuntos de relevância mundial, como o assunto da Ilha da Trindade ou, como já referimos, a Conferência de Haia ou o Ultimato Inglês. Com várias condecorações desde o Vaticano a países republicanos e chancelarias, Luís Maria Pinto de Sobral merece ser lembrado, enaltecido e, acima de tudo, devemos ter orgulho deste pesqueirense com estatuto de rei. Na segunda parte deste documentário vamos desvendar a vida mais íntima e social de Luís Maria, uma vida tão cheia e marcante de emoções como a sua carreira política.